Sabe que Apocalipse é um dos meus livros preferidos, viu? Eu, há muitos anos atrás, aliás, eu não estava nem no seminário, eu comecei a estudar o livro de Apocalipse. E por muita curiosidade mesmo, né? Aliás, minha conversão, ela se deu quando criança ainda, e meio por intermédio da música. Não bem com uma música, mas... vocês lembram bem do Luiz de Carvalho, né? E ele tinha aquele LP, O Rei Está Voltando. Lembram do LP, né? A capa era horrível. Duas pessoas brigando num penhasco, os anjos voltando, algumas pessoas caindo do penhasco, outras ressuscitando do cemitério. Pode ver como que é a capa, você vai ver que coisa horrorosa. E eu olhava para aquela capa, porque ele foi cantar lá na igreja. Eu tinha 7 anos de idade. E ele foi cantar lá na igreja, e eu olhava para aquela capa de disco, e eu falei para minha mãe, para meu pai, eu falei, eu não quero ficar aqui de jeito nenhum, eu quero ir para o céu. E olhando para aquela capa, eu entreguei Jesus no meu coração, de jeito nenhum. E desde aquela época eu nutri no meu coração essa curiosidade pela volta de Cristo, pelo livro de Apocalipse. Acabei até escrevendo um livro sobre escatologia. E não me peçam, ele está esgotado, ele não existe, né? E, enfim, mas muito interessante a maneira como Deus fala a cada um de nós, por intermédio da sua palavra, né? E de maneira particular, né, o livro de Apocalipse sempre falou comigo. E sempre me trouxe esperança e sempre me acendeu sinais de alerta. Eu nunca fiquei muito preocupado olha, aquilo ali está relacionado à volta de Cristo. É a besta, é o anticristo. Eu nunca tive essa preocupação. Li muita literatura acerca disso, ainda leio hoje. Mas a minha principal preocupação quando eu leio o livro de Apocalipse é exatamente isso, o consolo que Deus dá ao meu coração por saber que eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo que vai herdar a eternidade com Ele. Não é isso? Bom dia, meus cupins. Bom dia. Cupins, porque olha, lá em casa, quando tem aqueles cupins no verão, eu tenho que apagar a luz para eles ir embora. Igual vocês. Vocês estavam comendo assim, ó. Ontem eu falei, Marquinhos, parece cupim, apaga a luz, senão eles não vão embora. Incrível! Incrível! Gente do céu! Nunca vi na história... Não, na história, essa é na frase, não pode falar, nessa época política, nunca antes não pode falar essas coisas. Mas que parabéns, viu, pela saúde de vocês. Muito bem, queridos. Desculpa a brincadeira. Hoje nós vamos falar um pouco sobre desânimo, desesperança, se bem que amanhã falaremos um pouco sobre esperança e alegria, mas a desesperança e o nosso desânimo, e ele precisa ser combatido mediante a fé em Cristo Jesus. O nosso irmão, ontem ele contou como o seu nome foi escolhido, né? Wesley, inspirado na vida desse grande homem de Deus chamado John Wesley. Sabe que esse ano eu tive o privilégio de ir a uma conferência em Londres. Eu tenho um pequeno problema de esquecimento, eu já falei isso, eu não lembro se foi em abril, se foi em maio, mas foi esse ano, eu lembro, que não faz tanto tempo. E eu fui acolhido, hospedado pelo primo do Marcos Mota. Tem gente boa na família Mota. E tem gente muito boa como o meu amigo Marco Mota. Claro. Eu fui hospedado lá pelo Fernando, lá em Londres, e num dos dias ele disse assim, eu vou levar você à casa de John Wesley. E eu fui passear, é incrível, eu gosto demais de história. E pude me deleitar ali, relembrar algumas coisas que eu já havia lido,
e também aprender outras tantas coisas que eu nunca havia ouvido acerca de John Wesley. Mas sabe que tem uma história de John Wesley pouco difundida, que vale a pena a gente entender como Deus muitas vezes transforma o nosso desânimo, o nosso desespero por intermédio da fé. Wesley, ele era filho de um pastor anglicano, o menor de 15 filhos. Aí, você talvez tenha se identificado agora, né? O menor de todos eles. E passou por dificuldades na vida. O seu pai era um pai bastante ausente, e a sua biografia conta isso de uma maneira muito natural, porque o pai era pastor. Na minha cabeça, nada justifica, muito pelo contrário. Você, como um servo de Deus, um pastor, você tem que também ser pastor da sua casa, você tem que pastorear a sua família, os seus filhos. Mas John Wesley, ele teve um pai que viajava pelo interior da Inglaterra e se manteve muito ausente da família, e ele foi educado pela sua mãe a maior parte do tempo sozinho. Então, enfrentou muitas dificuldades. Ele cita na sua história a sua mãe por diversas vezes e poucas vezes o seu pai. Mas passou por dificuldades. Com 5 anos, a sua casa pegou fogo. E ele foi o último filho a ser salvo, né? Mas essa não foi o maior desespero da sua vida. Ele, quando chega na idade de estudar, ele é levado, sabe para onde? Para Oxford. Olha só a beleza que Deus faz. Deus o levou para uma das principais universidades da Inglaterra. E lá ele obtém os seus estudos. Ele se forma em teologia em Oxford. E ali ele diz, olha, eu vou servir ao Senhor. E ele parte para os Estados Unidos, o que pouca gente sabe. Por 2 anos, John Wesley, ele foi morar na Virgínia, nos Estados Unidos. E ele tinha o desejo de ganhar os índios para Cristo. 2 anos. 2 anos de fracasso. 2 anos, literalmente, perdidos na sua vida. De um trabalho sem qualquer proveito, segundo as suas próprias palavras. Ele volta deprimido, arrasado, sem fé. Sem fé. No navio, ele diz assim, me enviaram para converter os índios. Me enviaram para evangelizar os índios. Mas quem poderá converter a minha alma? Quem poderá converter a minha alma? E aí, então, no meio daquela tempestade do Atlântico Norte, ele vê adultos e crianças no meio da tempestade cantando hinos ao Senhor. E aquilo chama a atenção da sua vida. E ele diz assim, como que essas pessoas, em meio a uma tempestade tão grande, elas podem parar para louvar a Deus? Eu tive uma experiência desastrosa. Resolvi gastar a minha vida pregando o Evangelho e volto sem fé para a minha terra. Eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Ele desembarca 2 anos depois de partir. Desembarca novamente na sua terra natal. E ali ele diz ter um encontro verdadeiro com Jesus. E naquele momento, o que de fato faz total diferença na vida de John Wesley é ele ter ouvido a palavra de Deus. E por intermédio da palavra de Deus, ele ouvir um termo que ele pouco conhecia, fé. Nós ouvimos falar de fé o tempo inteiro. Nós temos cantores da música popular brasileira que compuseram músicas acerca da fé. E nós não podemos concordar com aquilo que eles compuseram, porque nós não concordamos com o que eles dizem acreditar, porque eles mesmos não sabem o que é a fé. Mas John Wesley, 2 anos depois de ter saído da sua terra
para pregar o Evangelho, volta e descobre em Cristo Jesus que o que lhe faltava era fé. E isso não simplesmente muda a vida de John Wesley e faz com que ele experimente uma guinada na sua vida, mas o seu coração é transformado por completo. E John Wesley, ele passa a viver uma realidade completamente diferente. Ele descobre que a sua vida agora não tinha uma importância, mas tinha um direcionamento. Ele sabia em que ele cria. Ele sentia, mesmo não vendo, mesmo não podendo apalpar, que Deus era aquele a quem ele podia erguer a sua voz e derramar o seu coração. E isso o motivou a gastar 50 anos da sua vida pregando o Evangelho todos os dias, pelo menos 3 vezes por dia, pregando o Evangelho durante toda a sua vida e levando outras tantas milhares de pessoas a conhecer, por intermédio da fé, o mesmo Deus que ele conheceu. O resultado, ora, dizem, pela lista que ele mesmo formulou, que pelo menos 14 mil pessoas diretamente foram levadas a Cristo por ele. Nós estamos falando do século XVIII, 1738 foi o ano que ele se converteu. O irmão ontem falou de megafone. Naquela época, nem isso, coitado. Ele erguia sua voz num palanquezinho que lá onde está o seu museu hoje em Londres, ainda se encontra. E a pregação, diferente do que hoje os mega pregadores conseguem alcançar, ele trabalhava nas ruas, que era o seu púlpito, com uma multidão não tão grande, mas 3 vezes ao dia ele não se cansava de pregar o Evangelho. E assim milhares de vidas também foram transformadas pelo poder da fé. E é exatamente, queridos, sobre a fé que nós queremos meditar nesta manhã. Qual é o antídoto para o nosso desânimo? Qual é o remédio para as nossas tristezas? Eu sei que, às vezes, nós recorremos ao médico, aos médicos, para as nossas dificuldades da alma. Eu também já fiz isso. Eu também já tive as minhas desesperanças. Mas uma coisa que eu sempre digo àquelas pessoas que procuram ajuda lá com a gente é o seguinte: pastor, será que esse remédio aqui faz bem, faz mal? Olha, esse remédio talvez te faça mais mal do que bem, mas eu não sou nem médico para ficar dizendo isso para você. Uma coisa eu digo: esse remédio talvez se torne um paliativo na sua vida, porque o que pode modificar a sua história é o nosso Senhor Jesus. O remédio, ele pode equilibrar, o remédio, ele pode dar uma sensação de alívio momentânea, mas o que pode transformar a vida do indivíduo, somente Jesus Cristo, nada mais. Não existe outra cura, senão o nosso Senhor Jesus Cristo. E é o que nós percebemos na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E o texto áureo sobre a fé encontra-se lá em Romanos, capítulo 11. Mas eu gostaria de usar, não todo o capítulo, porque eu diria, se eu tivesse que colocar alguns, eu colocaria, por exemplo, a vida de Jó, que eu gosto muito. Eu poderia colocar assim: pela fé, Jó suportou aquela mulher que parecia mais uma cobra e sobreviveu às intempéries da sua vida. Ainda bem que não fui eu que escreveu o livro de Hebreus. Então eu vou me deter ao que a palavra de Deus diz, e lá no versículo 4, ela diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas.
Eu falei Romanos? Gente, não me confundam. Se vocês têm problemas, fiquem com seus problemas. Tá bom? Olha só aí. Olha o que está aí, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Muito interessante para mim, o autor do livro de Hebreus, inspirado por Deus, ter colocado a história de Abel aqui, nessa galeria dos heróis da fé. Nós praticamente nada sabemos sobre Abel, a não ser que ele foi morto pelo seu irmão Caim. A vida de Abel foi muito, mas muito ligeira. Tanto que, qual o significado do nome Abel? Há alguns possíveis, mas o mais aceito, fôlego. Por quê? Puf! A vida dele foi isso. Mais interessante nesse texto é perceber a maneira como o seu nome foi introduzido, porque nele Deus imputou justiça. Porque Deus aceitou o seu sacrifício. E mesmo, segundo o texto, depois de morto, a sua fé continua falando. E fala a cada um de nós, ainda nos dias de hoje. Mas, para que nós todos participemos, vamos todos definir o que é a fé? A gente pode usar o versículo primeiro, não é verdade? Então, o que é fé, gente? Fé é... Gente, regular. De regular para ruim. Vamos melhorar isso aí. É que são várias versões, né? É como o PowerPoint do hino lá, né? Nós temos várias versões. Então, vamos por parte. Fé é a certeza. Uma outra versão diria, é o firme fundamento. Né? O que é uma certeza? O que é um firme fundamento? Ora, nós temos com certeza aqui engenheiros. Né? Nós temos também pessoas que lembram de situações de desabamento. Né? Eu moro numa cidade, e se você já foi a Santos, você acha que quando está andando pela orla da praia, você está meio com labirintite, né? Porque você olha os prédios da orla de Santos, são todos tortos. Se você não tem dinheiro, não vá a Pisa, na Itália, não, gente. Não gaste dinheiro, vá a Santos. Porque os prédios lá são todos tortos. E você olha assim para aqueles prédios, é sério, são todos tortos. E você vê, tem algum problema com esses prédios. E mora gente aí, e mora gente. Eu acho que eu não teria condições de morar ali, porque eu já sou meio torto, gente. Quem falou isso? Torto é o Tiago aqui. Eu sou meio tonto. É diferente. É diferente. Eu já tive labirintite, né? Já tive essas coisas. Então, assim, se eu morasse num daqueles apartamentos, eu estava frito. Né? Então, enfim. Mas todos moram ali tranquilos. Tem um irmão da igreja que mora num daqueles prédios. Ele diz, pastor, eu nem sinto. Ele falou, eu lembro quando eu moro num desses prédios tortos, quando eu tento fechar a porta do armário. Aí eu vejo que é torto mesmo. Né? Mas ele diz que no prédio dele tem gente que nivela o piso. Porque isso é mais barato que nivelar o prédio. Né? Aí você vai entender por quê. Dizem que o solo de Santos é o segundo pior solo do nosso país. Por quê? É argiloso. E se você for à terra, à praia de Santos, minha avó, que era fantástica, minha avó, tudo que dava errado com a gente, ela enfiava confrei na gente. Lembra do confrei?
Então, tudo era Confrei, até o dia em que disseram que Confrei era cancerígeno. Mas antes do Confrei, ela levava a gente para a praia, que ela disse que o banho da lama da praia curava tudo. Então, eu me lembro, na minha infância, sabe do quê? Deitado na areia, porque eu tinha bronquite, né? Então, ela dizia que curava. Eu deitava na lama da areia e Santos, a areia da praia ali, né, da beira d'água, é lama mesmo, né? Eu deitava, ela me enfiava a lama, e eu achava que aquilo era... Coitado, né? Então, esse é o tipo de solo de Santos. Uma péssima fundação, não adequada ao tipo de solo, os prédios tombam. Quando isso acontece em nossas vidas, ausência da fé. Nós tombamos. Quando as dificuldades aparecem, quando as intempéries da vida chegam, se nós não temos uma fé alicerçada, se nós não temos um firme fundamento, nós desequilibramos, tombamos. Por isso, a fé é um firme fundamento. E é interessante que o autor do livro de Hebreus, ele para ilustrar, ele coloca lá no versículo 3, por exemplo, o seguinte: pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Interessante essa ilustração acerca do que é ter a fé como um firme fundamento. Em pleno século XXI, quando acreditar que o mundo foi criado em 6 dias, como diz a palavra de Deus, é quase um atestado de ignorância. Se você afirmar isso, ou se o seu neto afirmar isso na universidade, ele vai ser execrado. As pessoas vão rir dele para o resto da vida. Mas o que elas têm como verdade? As teorias. Teorias. Eu gosto muito daquele romance acerca da vida de Stephen Hawking, A Teoria de Tudo, né? Filme, dado as reservas que nós temos que ter como crentes, ele demonstra ali a maneira como Stephen Hawking, que foi tido como um dos grandes sábios deste mundo nos últimos anos, aquele físico inglês que morreu recentemente, a maneira como ele começou crendo acerca da formação do universo, na sua formação universitária, a sua dissertação de mestrado, a maneira como ele mudou a sua crença, e depois, na sua tese de doutorado, a maneira como ele refutou aquilo que ele defendeu como dissertação. E o mundo bateu palmas para esse homem, que num curto prazo de vida, trocou pelo menos 3 vezes a sua verdade. É isso que o mundo chama de verdade, de verdade. Conjecturas, suposições. Nós temos como provar. Nós não temos seriamente como provar nenhuma tese que não seja a que está na palavra de Deus. É por isso que o autor do livro de Hebreus diz: nós entendemos pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus disse, faça, e o universo se fez. Isso é um firme fundamento. Mas as pessoas vão rir de mim. Os outros têm outros tipos de ensinamento, não importa. Mas isso é um firme fundamento no meu coração. Mas algumas pessoas que se dizem mais inteligentes, elas têm ideias. Ótimo, ouça. Aprenda a refutar. Também não seja uma pessoa que não tenha a mínima vontade de crescer. Mas aprenda à luz da palavra de Deus como defender a verdade. Porque é pela fé que nós esperamos aquilo que nós não vemos, mas nós temos uma firme convicção
e ninguém tira essa convicção dos nossos corações. A fé, ela não serve simplesmente para que, diante dessas atrocidades científicas, tenhamos o que falar. Mas a fé, ela é válida no nosso dia a dia. Quando as tristezas aparecem, quando as adversidades chegam. E eu garanto aqui, pela saúde dos irmãos, que até 11h30, igual cupins, estavam lá, muitos aqui nunca experimentaram dificuldades de saúde. Mas, como eu disse ontem, às vezes é o problema com o neto. Às vezes são os filhos que estão passando pelas tristezas, e isso também gera dentro dos nossos corações os maiores dramas. E como lidar com tudo isso? Eu vou me entupir com os remédios e vou esquecer que a vida existe? Eu posso, de uma maneira muito mais bíblica e saudável, olhar para a palavra de Deus e entender que através da fé em Cristo Jesus, eu mantenho o meu foco. Eu mantenho o meu foco em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos mostra. É por isso que aqui nesse texto a Bíblia diz: Abel ofereceu um sacrifício superior ao de Caim. E essa é a explicação que o autor de Hebreus, inspirado por Deus, nos dá acerca da fé. Sabe que há um filósofo judaico antigo, chamado Filo, que ele trouxe uma explicação. Por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim e aceitou o sacrifício de Abel? Porque Caim, ele ofereceu o que ao Senhor? Frutos. E Abel ofereceu o pernil, né? Esse pessoal gosta já está fazendo o prato, né? Ofereceu o cordeiro, né? Então Filo diz o seguinte: olha, o sacrifício de Abel foi o sacrifício de sangue, de animal. Ora, gente, quem gosta do churrasco somos nós. Eu sei que o cheiro da gordura do animal nos entorpece, não é verdade? Tem comida ali, ó. Puxa vida. Não, mas Deus não olha como nós olhamos. Deus não olha como nós olhamos. Por isso, um dos grandes reformadores que nós temos, Calvino, ele diz que o sacrifício de Abel, ele foi mais aceitável do que o sacrifício do seu irmão, tão somente porque foi santificado pela fé. Calvino diz isso. O sacrifício de Abel foi aceito tão somente porque foi santificado pela sua fé. É isso. Essa foi a diferença. Caim chegou diante de Deus com a sua oferta. Eis aqui, Senhor, o que eu trouxe. Plá. Voltou-se. Deus não se agradou. Agora Abel não. Notem que, quando isso aconteceu, não haviam as regras mosaicas. Não havia ainda a Torá para que Abel, que nem fazia parte do povo forjado por Deus, consultar acerca dos sacrifícios. Mas ele pegou aquilo que ele tinha de melhor e ele consagrou ao Senhor. Porque quando nós temos o nosso foco motivado pela fé que nós temos em Deus, o nosso foco, ele faz com que
ofereçamos a nós mesmos o nosso melhor a Deus. E esse é o nosso grande segredo. E ninguém oferece o seu melhor a Deus se não estiver completamente íntimo de Deus. Quer fazer um teste? Quando você tem alguém que você está junto mesmo, você gosta, você até dá presente para essa pessoa. A pessoa faz aniversário. Você fala, preciso comprar uma lembrança significativa, dentro das minhas condições, para ele. Algo que ele vá lembrar de mim, algo que vá marcar, não é verdade? Você vai, você entra. Recentemente, Dia dos Pais, eu fui comprar presente para o meu pai. Eu olhei a camisa, comprei uma para mim também. Aí minha esposa estava junto, minha esposa falou, que tal? Eu falei, não, meu pai não gosta desse tipo de camisa. Se eu não tivesse nem, eu falei, tá bom, qualquer coisa serve. Não é verdade? Às vezes eu sou tentado a falar algumas coisas, mas está gravando, está indo para o YouTube. Mas a minha avó era terrível. E tinha um dos filhos dela que sempre dava alfazema no aniversário. E teve um ano que ela olhou e falou assim, de novo? De novo? Gente. Pois é. Agora, quando você não está nem aí para a pessoa, você fala assim, porque nós temos lá em casa também, nós temos 3 filhos. E a menor tem 9 anos. Então, na escola, ela ainda tem aqueles aniversários que se comemora lá na escola. São 2, 3, 4 amigos comemorando aniversário juntos. Sabe o que a gente faz? Às vezes a gente vai para São Paulo, 25 de março, a gente compra aqueles presentes, R$1,99, R$3,99, e guarda numa caixa lá em casa. Aí a Mel fala assim, pai, tem aniversário de fulano. Opa, caixa. Aí embrulha, que a gente tem também uma caixa de embrulhos. E, é claro, gente, família, a gente está sempre ligado nessas coisas. Ela leva sempre o presentinho. Não é que a gente não goste, mas é que a gente não gosta porque não conhece. Então, quando você não tem um relacionamento com Deus, se oferece a você. Se oferece. Você ora. Você canta. Não é? Você canta. Você canta como alguém canta. Você faz como alguém faz. Agora, quando você ama Deus, você se dá. E aí você canta, você ora, você se oferece. Foi isso que Abel fez. Por isso o seu sacrifício foi aceito. A fé de Abel, ela está relacionada ao seu relacionamento com Deus. A maneira como ele se mostrava íntimo para com Deus. E é dessa maneira que eu e você precisamos entender a dinâmica das nossas vidas. Há um bom tempo atrás, eu li um livro chamado Sacrifício, de um autor chamado Hegel. E ele diz que nós, como crentes, nós podemos ser participantes de 3 sacrifícios. O primeiro deles é a morte da velha vida, quando nós nos convertemos. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele diz que o segundo sacrifício é a morte do velho homem, que é a santificação.
E aí ele diz que o terceiro sacrifício é a morte do novo homem, que é você morrer diariamente para você mesmo, por intermédio da sua fé em Cristo Jesus. Quando você, dia após dia, vai experimentando conhecê-lo, de tal maneira que ele vai se tornando mais e mais íntimo de você. E você vai sempre oferecendo o seu melhor para ele. E essa é a dinâmica lá de Romanos capítulo 12. E essa deve ser a dinâmica da vida de todos nós. Por isso, a palavra de Deus diz que Deus considerou Abel justo. E o que Abel fez para ser tornado justo? Ele não fez nada de si mesmo. Não foi ele que conquistou essa justiça, foi Deus, segundo o texto, que o qualificou como justo. E nós precisamos entender, queridos, que este é o selo que Deus emite sobre as nossas vidas. É como o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 4, versículo 5 diz: aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Ele foi reconhecido por Deus. Sabe outro homem, grande homem da história? Eu disse que eu gosto de biografias. Vocês gostam de ouvir histórias, não? Estão comigo ainda, né? Então vou contar mais uma história. Já ouviram falar de Charles Finney, né? Charles Finney foi um dos grandes avivalistas. Há muitas controvérsias acerca dele. Charles Finney, ele criou aquele... Criou não, ele fez bastante uso do movimento de apelo, e isso é bastante controverso ainda hoje, mas deixa essa parte para lá, eu quero falar sobre a sua conversão. Ele era um advogado. Um advogado. Criado numa família severa, uma família da época. Bem criado. E se tornou advogado. Sabe como ele criou curiosidade? Talvez seja essa a melhor palavra acerca de Deus. Ainda hoje usa-se muitos textos bíblicos na advocacia, no direito. Naquela época, muito mais. E Charles Finney, percebendo a beleza dos textos bíblicos no direito, ele começou a se encher de curiosidade acerca da Bíblia e começou a ler a Bíblia. E aí, ele mesmo diz que ele começou a devorar a Bíblia. E Deus começou a devorá-lo. E aí ele começou a ficar desesperado, porque aquele homem, ele tinha total controle de si. Ele achou que ele tinha domínio sobre a sua própria vida, e este era o sentido da vida. Mas ele, lendo a palavra de Deus, ele percebeu que os seus alicerces ruíram. E num certo dia, ele disse, eu cheguei a um momento que eu não tinha mais completo controle sobre a minha vida. E ele diz, eu me entreguei ao choro. Ele foi, acho que, para o banheiro, se eu não me engano, e do banheiro, ele saiu, foi para um lugar ermo, um bosque, alguma coisa assim, e lá ele começou a orar ao Senhor, pela primeira vez na sua vida, dirigindo-se a Deus, e falou, olha, mas o que é isso? O que está acontecendo comigo? E totalmente cheio de dúvidas. E aí, interessante, isso acontece com quem lê a Bíblia. Textos começaram a saltar ao seu coração. O Apocalipse. Textos começaram a saltar ao seu coração. Até que, num determinado momento, ele começou a encher-se da paz que só Cristo pode dar. E aí ele começou a chorar e agora eu sou um homem notório, como eu vou voltar para o escritório e vou dizer que
eu agora sou uma nova criatura, eu vou pôr toda a minha vida a perder. Mas ele foi ali do bosque para o escritório e aquela força o levando, carregando. E depois ele foi a uma igreja que ele frequentava, não lembro ao certo se os seus pais já frequentavam, não lembro a história toda com detalhes, me foge os detalhes. E aí ele se trancou numa sala e começou a chorar copiosamente nessa igreja. E chegou alguém lá do coral e perguntou, olha, o que está acontecendo com você? E ele disse, eu não consigo explicar. E aí chamaram um dos pastores da igreja, e quando o pastor olhou para ele, já entendeu o que estava acontecendo, e já orou com ele. E ele falou, agora sim, eu começo a entender o que de fato eu sou e o que eu preciso fazer. E aí ele disse que ele, naquele momento, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo, e de fato tudo se fez novo. Ele não tinha mais o domínio sobre si, mas ele diz, aí a partir daquele momento, eu fui encontrado justo. E um dos textos que Deus falou ao seu coração foi exatamente Romanos 4:5, esse que eu acabei de ler. Logo em seguida ele sai dali e vai para a casa do seu pai. E ele diz assim, olha, pai, eu nunca vi o Senhor orando aqui em casa. Foi a primeira palavra que ele disse para o seu pai. E o pai já começou a chorar e falou, é verdade, filho, entre e ore para nós. E ele disse que numa tacada só, o pai e a mãe se entregaram a Jesus. E aí ele falou, só me resta deixar a advocacia e pregar o evangelho. E assim ele foi usado por Deus até o fim da sua vida. É dessa maneira, queridos, que Deus faz com as nossas vidas. Não é tanto aquilo que nós procuramos, não é o que eu e você podemos fazer, porque o que é o nosso poder? O quão limitado nós somos? Até onde podemos ir com as nossas próprias forças? Mas é somente quando nós nos entregamos por completo ao nosso Deus, é que experimentamos, sim, o seu poder sobre as nossas vidas. O que Abel experimentou foi isso. Ele ofereceu o melhor de si, ele ofereceu a sua vida. O seu sacrifício foi apenas uma demonstração do que, de fato, estava impregnado o seu coração. E se você quer, sim, mudar a história da sua vida, comece com o seu relacionamento com Deus. Pastor, eu vivo há anos e anos e anos de lamento e de desespero. Fale com o Senhor. A minha avó tinha uma história interessante. Minha avó, nascida no interior da Bahia, não sei nem qual é a cidade, porque, de fato, a cidade onde meus avós nasceram nem existe mais, está debaixo ali da usina lá de Paulo Afonso, é naquela região. Mas a minha avó, uma mulher analfabeta, ela dizia triste, sem motivação. E ela ganhou uma Bíblia. Essa Bíblia ficou para mim. Eu não dividi com mais ninguém, tenho até hoje. Uma Bíblia do século XIX, uma bolacha desse tamanho. Ela ganhou uma Bíblia. Um detalhe, ela não sabia ler. Mas ela começou a abrir aquela Bíblia e ela começou a aprender a ler lendo a Bíblia. Sozinha. Ela começou a ler lendo a Bíblia. E ali ela entregou a sua vida a Jesus. Ali foi a cura para todas as suas mazelas. Ah, minha avó... Isso é porque o David falou que minha orelha é grande. Eu entrego. Todo mundo que fala mal de mim, eu entrego. A minha avó, ela, até o final da sua vida, ela viveu 86 anos, ela teve dificuldades, desentendimentos,
Mas ela, após o seu novo nascimento, ela experimentou uma transformação radical na sua vida. Minha avó infartou 5 vezes. Eu falo assim, vó, por que a senhora sofre tanto assim, filho? Muitos anos de cachimbo. Eu não conseguia nem imaginar minha avó de cachimbo na boca. Né? Mas minha avó experimentou muitos dissabores na sua vida. Mas quando ela entregou a sua vida a Jesus Cristo transformou o seu viver. Mudou o seu temperamento. Tirou os seus dramas. Fez dela uma nova criatura. Ele pode fazer isso com qualquer um de nós. É por isso que o texto que nós lemos diz, mesmo morto, Abel, sua fé ainda fala. Tanto que hoje, eu sei lá quantos anos depois dessa história, nós estamos aqui falando deste homem, que não viveu para contar a história, mas a sua história persiste até os dias de hoje. Mesmo morto, a sua fé ainda fala. E é assim, queridos. Por quê? Porque Caim, o seu irmão, encheu-se de ódio, totalmente enciumado, porque a sua oferta não foi aceita, e pôs fim à sua vida. Mas havia algo mais precioso para Abel do que a sua própria vida. A graça de Deus sobre a vida de Abel, que o tornou justo. Davi poetizou isso no Salmo 63. Lá no versículo 3 ele diz, Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios, eles te louvam. E todos os dias, quando a amargura da vida tenta nos perseguir, nós precisamos nos lembrar dessas riquezas preciosas. Há algo que para nós é ainda mais precioso do que a vida que nós tanto prezamos, a graça de Jesus Cristo. Nós podemos ser minados de tantas e tantas maneiras, mas quem pode nos tirar a graça de Cristo? Se é o próprio Espírito que nos sela para a redenção. Ninguém. Ninguém. É por isso que mesmo morto, a sua fé ainda fala. E na história do Evangelho, há tantos e tantos homens que até hoje são lembrados exatamente porque morreram, mas a história não foi preservada em vão. A fé suplantou a sua própria vida. Eu destaco 2 rapidamente. John Huss, que é um dos meus grandes heróis, lá um pré-reformador. A gente fala muito de reformadores, né? John Huss, ele foi um pré-reformador da República Tcheca, né? Uma região onde se fabrica muita cerveja hoje, mas isso não vem ao caso. Porque John Huss era um homem que logo cedo teve um encontro com o Senhor. Mas ele se tornou um clérigo. E aí ele começou a viver a sua vida normal dentro da igreja. E ele começou a discordar de muitas ideias vigentes. E logo ele percebeu que aquilo que a igreja plantava como verdade era algo discrepante dentro da palavra de Deus. E ele começou a bradar em alta voz, olha, está errado. É uma fé vazia. Vocês estão seguindo uma falsa religiosidade. E ele vai contra um papa, o que era um crime capital, um ato mortal. Mas ele não está simplesmente indo contra uma pessoa. Ele vai à pessoa e diz assim, olha, eu não estou sendo contra a sua autoridade.
eu estou sendo contra aquilo que você está dizendo. E aí ele começa a ser perseguido. Você precisa sair, você precisa abandonar a sua crença. E ele diz, eu não posso abandonar aquilo que eu tenho como verdade. Ele então é levado a um concílio. E no concílio ele é condenado. E lhe dão a oportunidade, olha, se arrepende. Ele diz, como eu vou me arrepender daquilo que é verdadeiro? Como eu vou me arrepender daquilo que eu creio? Eu não posso. Então você vai ser condenado à morte. E aí colocam nele a roupa sacerdotal e levam ele para a Catedral de Constança. E ele é obrigado a ouvir, antes da sua morte, um sermão sobre heresias. E aí depois colocam um cálice sacerdotal na mão dele. E dizem para ele, bebam. Quando ele vai beber, tiram da mão dele, tiram a roupa de sacerdote. Cortam o seu cabelo sacerdotal. Pela navalha, fazem uma cruz na sua cabeça. Depois colocam um chapéu de canudo, cheio de diabinhos desenhados. Agora você vai marchar até a sua fogueira. Antes ele passa por uma fogueira onde todos os seus escritos estavam sendo queimados. E lá ele é queimado. Queimado vivo. Sabe o que aconteceu? Outros tantos homens tiveram seus olhos abertos pelo sacrifício de John Huss. Assim como um outro também na Inglaterra, John Wycliffe, que também não se curvou às autoridades religiosas e também pagou com a sua vida. E John Wycliffe, na verdade, ele morreu naturalmente, mas condenado. Desenterraram John Wycliffe e queimaram seus ossos. Dizendo, ó, esse indivíduo aqui está excomungado. Mas outros tantos, observando a vida de John Wycliffe, tiveram coragem de seguir a fé verdadeira. Quando nós olhamos para a vida desses homens e de tantos outros mártires da Igreja de Jesus, quando nós olhamos para a vida desses heróis da fé aqui descritos em Hebreus capítulo 11, o que nós somos levados, queridos, a fazer com as nossas próprias vidas? A pensar em nós mesmos. Vale a pena nós vivermos debaixo dessa verdadeira fé? Vale a pena nós, sim, depositarmos no Senhor toda a nossa esperança? Vale a pena nós deixarmos as crendices do mundo, deixarmos as sabedorias dos homens de lado e nos mantermos firmes em Cristo Jesus? Claro que vale a pena. Sabe por quê? Porque mesmo depois da nossa morte, o nosso testemunho de fé, ele continua. E os efeitos dele sobre as nossas vidas, eles são sentidos nos mínimos detalhes. Eu quero concluir apenas falando um pouco, brevemente, de General Booth. Alguém sabe quem é o General Booth? Exército da Salvação. Certa vez alguém perguntou assim, qual foi o diferencial da sua vida? Por que você se desgastou tanto? O que você tem de diferente de nós? E ele respondeu com esta frase, Deus teve de mim tudo o que Ele quis. Deus teve de mim tudo o que Ele quis. Se você quer passar por tristezas, porque faz parte da vida, enfrentar as adversidades, porque faz parte da vida, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se você quer passar por isso, e ao final ainda ser achado fiel e ter uma fé tão valorosa a ponto de que
para todo sempre ser lembrado pelas verdades que você creu, pela fé que você teve, que Deus tenha toda a sua vida nas mãos dele. Eu quero encerrar cantando. Uma irmã disse ontem assim: pastor, canta de novo, porque eu não botei fé, eu não gravei ontem. Som. Mas eu gostaria de cantar algo relacionado àquilo que nós acabamos de expor da palavra de Deus. A vida do crente